Olá, alunos, vamos para a nossa 88ª aula. Hoje a gente vai dar continuidade à discussão que já vínhamos fazendo anteriormente, né, sobre os elementos que compõem o conto maravilhoso. Vamos trazer com certeza novos conceitos, né, novos saberes, novos aprendizados. Agradeço imensamente a participação de vocês, esse momento que vocês estão compreendendo, né, o papel de vocês enquanto estudantes de fazer o acompanhamento das videoaulas, realizar as atividades que os professores sugerem como forma de realmente aprender, né, e se apropriar dos conhecimentos. Tá? Quero relembrar novamente os estudantes que estão tendo acesso ao aplicativo do Google Classroom para que preencham o formulário de questões, respondam as questões ali de múltipla escolha e cliquem no link para validar a presença de vocês, ok? Então, vamos ver os objetivos para a nossa aula. Então, a gente vai fazer a leitura do conto maravilhoso Aladim. A gente já começou a fazer a leitura dele na aula passada e agora a gente vai dar prosseguimento, né? Vamos identificar o tema, que é o assunto, né, tratado, a finalidade, as informações explícitas e implícitas, estabelecer as relações de causa e consequência entre as partes e os elementos do texto. Hoje a gente vai retomar figuras de linguagem, né? Vamos fazer revisão daquelas que já aprendemos e vamos analisar a questão discursiva do discurso direto e indireto dentro de um texto narrativo, certo? Então acompanhem comigo a leitura, vamos começar aqui. Aladim. Era uma vez um velho tecelão que tentava de todas as maneiras ensinar o ofício ao seu filho, Aladim. Mas Aladim não estava interessado. Um dia, o tecelão adoeceu e morreu. Dias depois, um mercador chegou à procura do pai de Aladim. Meu pai está morto, disse Aladim ao mercador. O mercador chorou diante dos amigos de Aladim. E sua mãe, como está? Tenho aqui algumas moedas de ouro para ela, disse o mercador. Então percebam que algumas palavras aqui, algumas frases estão em negrito, né? Que tipo de discurso será que eu tenho nessas frases que estão em negrito? Será que eu tenho discurso direto, ou seja, é a reprodução da fala direta dos personagens? Ou será que é um discurso indireto? É alguém contando o que aconteceu e não exatamente a fala das personagens? Então observem ali o que está negritado. Meu pai está morto, disse Aladim ao mercador. E sua mãe, como está? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, né? E vamos dar continuidade à leitura do conto. O mercador deu as moedas para a mãe de Aladim e disse: levarei o rapaz e vou fazer dele um grande comerciante. A mãe, vendo que o homem era bondoso, concordou. O mercador levou Aladim até o pé de uma montanha e mostrou-lhe uma caverna. Ali existe um tesouro que será seu, disse o mercador. Ache uma velha lâmpada para mim e ficarei satisfeito. Aladim desceu por uma corda. Lá dentro viu o grande tesouro e ficou maravilhado. Encheu os bolsos com joias e brilhantes. Achou a lâmpada do mercador e voltou, mas o mercador já havia retirado a corda. Primeiro dê-me a lâmpada, disse o mercador. Não, nada feito, disse Aladim. O mercador, raivoso, transformou-se em um bruxo e rogou uma praga, trancando Aladim na caverna. Aladim ficou sozinho no escuro. Sem querer, esfregou a lâmpada e um gênio apareceu. Agora, você é meu amo, peça o que quiser. Surpreso com o gênio, disse, quero ir para casa. Num instante, Aladim estava em casa. Alegre, contou para sua mãe, que com a ajuda do gênio, fez um banquete para comemorar. Um dia, Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado. Foi até o palácio e o ministro do sultão disse: a princesa merece 40 baús cheios de joias. Aladim, então, pediu ao gênio aquela fortuna. Depois entregou tudo ao sultão, que, admirado por ver tantas joias, aceitou. Casaram-se e foram morar num palácio. O bruxo, vendo Aladim rico e casado com uma princesa, quis se vingar. Disfarçou-se de vendedor de lâmpadas e foi até o palácio. Chamou a princesa e ofereceu a ela lâmpadas novas em troca das velhas.
Então, como eu tinha anunciado para vocês, né, a gente está fazendo ali uma análise a respeito do que é discurso direto e do que é discurso indireto. Tá? Vamos retomar um pouquinho os conceitos, né? Então, o discurso direto, ele consiste em ser mais comum entre os tipos de discurso. Refere-se a uma transcrição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. No discurso direto são utilizados aspas ou travessão de diálogo. Também são utilizados os verbos de elocução, ou seja, relacionados ao verbo dizer, como por exemplo, falar, afirmar, perguntar, declarar, responder, indagar, entre outros, né? Então, para não ficar repetindo as palavras num texto narrativo, o que o escritor, o que o autor faz? Então, em vez dele repetir lá, eu fulano disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Ele muda o verbo dizer para outras palavras que são sinônimos, né? Que são essas palavras que a gente está chamando de verbos de elocução. Então, ele pode dizer, eu, personagem, afirmou, né? Eu, fulano, perguntou, ele indagou, ele declarou, né? Respondeu e por aí vai. Então, utilizam-se sinônimos que são os chamados verbos de elocução para evitar a repetição desnecessária de termos dentro de um texto, né? Isso torna o texto, do ponto de vista linguístico, mais elegante, né? Esteticamente, assim, mais elegante para o leitor. Então, a gente usa aí esses sinônimos, né? Para o exercício 1, nosso primeiro exercício da aula de hoje, pessoal, então eu vou pedir para vocês localizarem um exemplo de discurso direto neste fragmento do conto. Aladim ficou sozinho no escuro, sem querer, esfregou a lâmpada e um gênio apareceu. Agora, você é meu amo, peça o que quiser. Então, localizem aí para nós um exemplo de discurso direto. Então, pessoal, olha lá. Então, quem conseguiu perceber que quando ele diz assim, agora você é meu amo, peça o que quiser. Aqui a gente tem um exemplo de discurso direto, porque é a citação direta da fala do personagem, certo? Poderia ter uma outra pontuação adequada aqui? Sim, né? Nós poderíamos utilizar as aspas, certo? Poderia estar, em vez de colocar ali o travessão, né, a gente poderia utilizar só as aspas ali a partir da palavra agora para identificar também a citação da fala direta do personagem, ok? O segundo exercício nosso de hoje pede para vocês identificarem o discurso direto nesse fragmento. Aladim, meu pai está morto, disse Aladim ao mercador. O mercador chorou diante dos amigos de Aladim. E agora, onde que tem discurso direto aqui?
E acertou quem marcou a primeira frase, né, do nosso exemplo para a segunda questão. Então, meu pai está morto é o exemplo do discurso direto, né? Quando você tem ali, disse Aladim ao mercador, o mercador chorou diante dos amigos de Aladim, essa é possivelmente a fala do narrador, né? Então, o discurso direto é só no momento em que há a reprodução da fala direta do personagem, certo? Vamos analisar aqui os conceitos referentes ao discurso indireto. A apresentação das fadas das personagens de uma narrativa feitas pelas palavras do narrador, né? Então, no começo ali, às vezes, da narrativa, você tem ali a apresentação, às vezes as características físicas, psicológicas das fadas, né? Então, o escritor, o autor, ele faz ali uma breve apresentação. Então, para tanto, ele utiliza o quê? O discurso indireto, porque não vai ter a fala dos personagens, né? Às vezes, o que está acontecendo naquele cenário, né? Quais são as cenas que estão em volta dos personagens, que contribuem para o entendimento do enredo e do que está acontecendo, isso tudo pode ser a fala do narrador, né? Via de regra, o discurso direto é somente no momento em que os personagens se pronunciam, que você traz a fala direta deles. Nos demais casos, possivelmente, a gente vai ter o discurso indireto, certo? O segundo item aqui do nosso slide diz assim: as personagens não se exprimem livremente, porque é o narrador que fala pelas personagens. Em alguns momentos, vocês vão perceber que é o narrador contando o que elas disseram na história, né? E aí muda o tom do discurso, né? A gente vai analisar isso também. E no terceiro item da nossa análise sobre discurso indireto, a gente tem aqui, olha, exemplo de discurso indireto. Temos um exemplo, né? Aladim pediu a princesa em casamento, né? Então, você tem aqui a fala do narrador contando o que aconteceu e qual foi, né, ali o discurso verbal utilizado pelos personagens. Então, no terceiro exercício, eu vou pedir para vocês passar a frase abaixo em destaque para o discurso indireto. Então, a frase aqui diz assim: meu pai está morto, disse Aladim ao mercador. O mercador chorou diante dos amigos de Aladim. E agora? Como que eu faço a transposição do discurso direto para o discurso indireto? Façam esse exercício aí. Então, pessoal, retornando, quem fez a frase, então, utilizando ali o discurso indireto? Aladim disse ao mercador que seu pai estava morto. Percebam que existe uma diferença, né, que marca aí a questão da discursividade, né? Agora é diferente de você trazer a citação do personagem, né? Então, acima a gente tinha o discurso direto, lá grafado na cor azul, quando dizia, meu pai está morto, né? Então, nessa frase a gente tem um discurso direto, é ele contando, é a fala direta do personagem.
Agora, aqui, Aladim disse ao mercador que seu pai estava morto, você não tem a fala direta do personagem, mas você tem acesso a todos os elementos interlocucionais que aconteceram no diálogo, certo? Então, isso é o discurso indireto, é alguém contando o que aconteceu a partir do diálogo de outros, certo? Muito bem, vamos continuar aqui aprofundando, né, os nossos saberes com relação à discursividade, né, o discurso direto e indireto. O exercício 4 agora pede para vocês passarem a frase destacada para o discurso direto. Tá? Então, vocês vão passar para o discurso direto, ok? Então, tem lá, um dia, Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado. Foi até o palácio e o ministro do sultão disse, a princesa merece 40 baús cheios de joias. Aladim, então, pediu ao gênio aquela fortuna. Então, observem que a frase está em negrito ali, é a última frase desse fragmento do conto maravilhoso do Aladim, tá? E essa última frase vocês vão fazer conforme propõe o enunciado, transcrevê-la para o discurso direto, ok? A gente retorna para ver se vocês captaram essa questão aí. Então, pessoal, retornando para ver quem captou aí essa questão do discurso direto e indireto, então, o que o enunciado solicitava de vocês? Que vocês passassem para o discurso direto a última frase, né? Aladim, então, pediu ao gênio aquela fortuna. Uma possibilidade de vocês terem acertado essa resposta pode ser assim. Aladim, então, pediu ao gênio. 2 pontos na outra linha, parágrafo e travessão. Você pode me dar 40 baús cheios de joias? Né? Se vocês utilizaram outros verbos, né, Aladim solicitou ao gênio, enfim, também está correto, desde que vocês tenham percebido como que se faz ali a pontuação adequada, né, e a citação da fala dos personagens usando o discurso direto, conforme solicitado no enunciado. Ok, pessoal?
Então vamos continuar para o exercício 5 agora? No exercício 5, que tipos de discurso está presente na frase abaixo? E agora? Depois entregou tudo ao sultão, que, admirado por ver tantas joias, aceitou. E agora, a gente tem um discurso direto na primeira alternativa ou é um discurso indireto? Então, pessoal, retornando, olha lá, acertou quem conseguiu perceber que aqui nessa frase a gente tem um exemplo de discurso indireto, né? A fala indireta ali do narrador, né? O narrador é uma voz aqui que apresenta em terceira pessoa, né? Ele ou ela. Então ele diz, depois entregou tudo ao sultão, que admirado por ver tantas joias, aceitou, certo? Continuando aqui, vamos agora fazer uma reflexão sobre o que significa essa palavra sultão. Né? Que título da nobreza será que é isso? É igual príncipe, é igual conde, é igual barão? Né? Então, às vezes a gente fica, né, questionando, né? Às vezes a gente vai lendo os textos, deixa a leitura fluir, né? Mas sempre vem uma palavrinha ou outra que fica ali martelando na nossa cabeça, né? O que será que significa, do que se trata? Então, às vezes é importante a gente dar uma pesquisadinha para aprender um pouquinho mais, né? Então, observem aqui, vamos ler aqui a definição de sultão. Então, é uma denominação do título que tem os monarcas de certas nações árabes ou islâmicas. Pode-se dizer que sultão é aquele que, numa determinada região, ostenta o poder. Os historiadores indicam que a primeira pessoa que recebeu oficialmente a honra de sultão foi Mahmud de Ghazni, que governou o Império Gaznávida entre 997 e 1030. Então, olhem que já é um título da nobreza e um título nobiliárquico bem antigo, né? Vamos agora retomar algumas figuras de linguagem, né? Então, a gente já estudou bem em aulas anteriores, sempre a gente traz para vocês aí os conceitos das figuras de linguagem, porque é um conteúdo que é bom sempre a gente estar revisando, retomando para poder aprender, né? E realmente se apropriar, né, do significado, de como que se classifica cada figura de linguagem. Vamos a elas. Então, observem nesse slide, eu trouxe aqui para vocês duas ilustrações, né? Uma indicando o que pode ser a personificação, né? Então, pelas imagens, né, observe que ali fica claro que a gente atribui vida a seres que não têm vida, né? Então, personificação, que vem de persona, pessoa, quando eu atribuo características que são das pessoas para objetos que são inanimados, que não têm vida, eu tenho um recurso de linguagem, que é uma figura de linguagem que a gente chama de personificação, né? E ao lado a gente tem a hipérbole, que constitui o quê? Um exagero, né? Na frase ali, ó, vive nadando em dinheiro.
As pessoas usam, às vezes, essa frase para dizer que as pessoas estão com bastante dinheiro, que alguém está com bastante dinheiro, e aí dizem, vive nadando em dinheiro. Não tem como nadar em dinheiro, a gente sabe que para nadar tem que ter uma piscina, tem que ter uma praia, alguma coisa assim, com água, né? No sentido denotativo. Agora, no sentido conotativo, que é o sentido figurado, a gente pode ter essa frase, né, e sendo claramente compreendida pelos interlocutores ali num contexto de enunciação, certo? Então, existe um exagero, isso a gente chama de hipérbole. Então, hipérbole começa com o prefixo hiper, né? Vocês já devem ter visto hipermercado, que significa um mercado grandioso, enorme, né? Então, hiper remete a essa ideia de algo grandioso, né? Então, hipérbole, exagero, memorizem isso, tá? Então, no conceito, eu vou pedir para vocês lerem aqui comigo, olha lá. Personificação consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Hipérbole é quando há exagero propositado em um conceito para definir algo de forma dramática, transmitindo uma ideia aumentada do autêntico, certo? Então, hiper, exagero, aumento, né? Agora eu vou pedir para vocês analisarem aqui comigo, né, mais essa tirinha e mais um conceito de metáfora, né, que a gente já estudou também, mas a gente sempre traz novas explicações, né, outras linguagens aqui, para fazer com que vocês de fato compreendam, né, e se apropriem aí desse conceito de metáfora. Então, na tirinha a gente tem aqui, ó, a vida é uma eterna batalha entre o certo e o errado, o bem e o mal. E aí, o que o Garfield infere, né, e faz ali, ele tem ali um balão de pensamento, né, então ali a gente tem acesso ao pensamento do Garfield, né, por conta desse balão de pensamento, ele entende da seguinte forma, pão de queijo e dietas, né, então ele entende que é para analisar, fazer uma reflexão sobre a vida a partir ali de dois substantivos, né. Então, o que a gente tem aqui? Que a metáfora, ela transporta a palavra ou expressão do seu sentido literal, do seu sentido real, para o sentido figurado, né? Para a linguagem conotativa. Trata-se de uma comparação que é expressa sem os termos que caracterizam uma comparação, né? Então, você não tem ali as palavras como, né? Eu não digo assim, a vida é como um pão de queijo, né? Eu vou dizer, a vida... ou é tão gostosa, para quem gosta, né? Tão gostosa como um pão de queijo. Aí eu tenho um elemento de comparação, que é a palavra como. Quando eu não utilizo esse elemento de comparação, eu tenho uma metáfora, né? Se eu digo que a vida é doce como o mel, eu estou fazendo a comparação. Se eu digo a vida é um mel, eu estou dizendo que a vida é muito boa, mas utilizando aí essa metáfora, que é uma linguagem conotativa, sentido figurado. Certo? Vamos analisar aqui mais essa tirinha. Então aqui, o que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. Então, observem ali que os recursos utilizados na linguagem não verbal, né, as imagens dele todo sujo, né, querendo o quê? Passar uma ideia de que se você se aproxima de alguém que é ficha suja, cuidado que você também pode ficar com a tua ficha suja, né? Então aqui a gente está fazendo referência à questão da corrupção, né, de quando certas pessoas aí que têm altos cargos, que ocupam cargos de autoridades, acabam se envolvendo em situações de corrupção, de atos ilegais, né? E as pessoas que se aproximam acabam também, muitas vezes, se tornando ficha suja, né? É uma expressão utilizada recorrentemente aí no nosso cenário político, certo? E agora eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura aqui comigo desse fragmento. Então, o bruxo, vendo que Aladim se tornara o homem mais rico do mundo, e casado com uma princesa doce, quis se vingar. Disfarçou-se de vendedor de lâmpadas e foi até o palácio, chamou a princesa e ofereceu a ela lâmpadas novas em troca das velhas. As lâmpadas se encantaram com a princesa. A princesa, então, trocou a lâmpada de Aladim. O bruxo, ficha suja, pegou-a e fez o gênio aparecer. Ordenou que o palácio fosse dele e a princesa ficasse sua prisioneira. O gênio obedeceu. E agora, pessoal, que figuras de linguagem estão presentes nesse fragmento adaptado do conto? Tá? Então, vou pedir para vocês responderem aí essa questão.
Então, pessoal, vocês conseguiram localizar ali que figuras de linguagens que nós temos? Será que conseguiram descobrir se a gente tem ali personificação, hipérbole, metáfora? Quais são as figuras presentes ali? Perceberam que as palavras estavam em negritos, né? Como que a gente vai tentar dar conta de responder agora a essa questão? Fazendo outras questões, só que agora com múltiplas escolhas para facilitar para vocês visualizar as características de cada figura de linguagem, ok? Então vamos para o exercício 6. Olha lá o nosso sexto exercício, o que que pede? Que figura de linguagem está presente nesta frase em destaque? O bruxo, vendo que Aladim se tornara o homem mais rico do mundo e casado com uma princesa doce, quis se vingar. Então a expressão que está em destaque é o homem mais rico do mundo. Será que nós temos personificação, hipérbole ou metáfora? Um tempo para esse exercício. Então, galera, acertou quem marcou como alternativa a resposta da letra B, parabéns, né? Nós temos aqui uma hipérbole, porque o homem mais rico do mundo, é meio complicado afirmar que o Aladim é o homem mais rico do mundo. Se bem que alguém pode questionar e falar, não, professora, não é não. Né? Existem pesquisas que nos indicam quem que são as pessoas mais ricas do mundo. Então, às vezes, isso daí pode ser uma linguagem denotativa no sentido real, e não figurado, e daí não seria uma figura de linguagem. Verdade, você está correto. Vamos pesquisar? Será que existe alguma pesquisa mostrando quem que seria a pessoa mais rica do mundo? Vejam lá. A minha última pesquisa apontou para isso. Não sei se a pesquisa está correta, tá, pessoal? Se o site era 100% confiável, me parecia ser, né? Então, eu trouxe para vocês só por curiosidade. Então, a gente tem aqui que Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo, né, com uma fortuna estimada em 179 bilhões de dólares, tem 56 anos e é americano dos Estados Unidos, né, e ele é o dono da empresa Amazon, que é um site de compras, né, de compras pela internet, semelhante à Magazine Luiza, ao Mercado Livre, esses sites de compra que nós temos utilizado bastante aqui no Brasil, certo? Vamos para o exercício agora. Exercício 7. Que figura de linguagem está presente nesta frase em destaque? O bruxo, vendo que Aladim se tornara o homem mais rico do mundo e casado com uma princesa doce, quis se vingar. E aí, a palavra em destaque é princesa doce, né? A expressão em destaque para vocês agora descobrirem se nós temos ali um caso de personificação, hipérbole ou metáfora.
E aí, pessoal, acertou quem marcou a alternativa da letra C, né? Nós temos uma metáfora, né? Seria uma comparação se eu dissesse a princesa é tão doce, né, quanto o mel, alguma coisa utilizando os elementos comparativos, tão quanto, tão como. Mas aqui não, você tem atribuído mesmo a característica de doce para a princesa, né? Então, nesse caso, a gente tem que é uma metáfora. Vamos para o exercício 8, então. Olhem lá o exercício 8. Que figura de linguagem está presente agora? Então, vocês têm ali a frase, observe que o que está em destaque é a última, as lâmpadas se encantaram com a princesa, né? A última frase desse fragmento, e marquem uma das alternativas. Então, galera, retornando, quem marcou a letra A, que nós temos ali uma personificação, parabéns, conseguiu captar. As lâmpadas se encantaram com a princesa, né? Encantar-se no sentido de ficaram maravilhadas. São características de pessoas, né? Então, nesse caso, a gente tem aí uma personificação. Parabéns. No exercício 9 agora, também vou pedir para vocês localizarem a figura de linguagem presente nesse fragmento, tendo em consideração que a expressão ficha suja está em destaque, né? Então, vocês vão tentar marcar ali uma das alternativas, indicando a figura de linguagem correspondente.
Então, pessoal, acertou quem marcou agora que trata-se de uma metáfora, né? Letra C, parabéns. Ok? Então, na aula de hoje, né, a gente fez uma retomada das características do conto maravilhoso, né? Estudamos ali a finalidade, as informações explícitas e implícitas no texto literário, né? A relação de causa e consequência entre as partes e os elementos do texto. Estudamos figuras de linguagem, fizemos uma revisão, né? E o discurso direto e indireto. Seguem as referências para estudos, para aprofundamentos, né, nos conceitos. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e continuem em suas residências se puderem.